Olá, sou Kátia Magni e hoje estou aqui com o vídeo Carreiras que Inspiram. Esse é um espaço que a Triup Talentos está abrindo com o propósito de compartilhar experiências de carreira que possam servir de desenvolvimento para os nossos seguidores. Hoje quem está conosco é a Aline Bride, escritora do livro Sofia Procura as Mensagens do Anjinho pela Cidade. Eu quero agradecer a Aline. A Aline está morando na Irlanda já faz 2 anos, né, Aline? E hoje está conosco e veio compartilhar a sua experiência como escritora. A Aline é psicóloga, coach e escritora de livros infantis. Então quero passar para a Aline e perguntar para ela como que nasceu essa nova carreira de escritora de livros infantis. Essa nova carreira, então, começou quando eu engravidei. Esse foi um marco, eu costumo dizer, porque naquele momento, como algumas grávidas então devem lembrar, né, a gente tem dificuldade para dormir e a gente precisa ocupar esse tempo também. Ora a gente ocupa com Facebook, redes online e outros momentos eu escrevia. Então eu comecei a escrever um diário. Esse diário me ajudou a começar a fazer esse treino da escrita, né? Então, isso tudo era, por enquanto, um momento de maternidade, escrever sobre a maternidade, esses meus momentos. E eu me dei conta que eu estava, na verdade, elaborando esse momento, esse novo estilo de vida, né? E num determinado momento, meu marido me deu uma proposta, me fez uma proposta para ir para a Irlanda. Eu topei, fui com minha filha aos 8 meses, né? E fizemos um novo projeto de vida, que fez eu mudar meu estilo de vida, meu tempo, a qualidade do meu tempo. Me permitiu ter mais tempo para elaborar e fazer os meus hobbies, as coisas que eu gostava. Com isso, a escrita para um livro infantil. Então, eu passei aí a me desafiar nessa nova carreira. Que legal. Fico bem feliz porque tu recebeste uma proposta de desafio com o teu marido e aproveitaste a oportunidade para desenvolver um novo talento, né, Aline? Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós sobre o livro, sobre esse primeiro livro. Bom, esse primeiro livro, num primeiro momento, ele não era para ser um livro publicado, né? Não seria um livro comercial. Ele era um livro como um presente para minha filha, porque naquele momento eu estava pensando nos valores que a Sofia ia adquirir, internalizar na Irlanda, com uma família brasileira, né, fora do seu país de origem. Então, com isso, eu fui pesquisar, pensar em outros estímulos, né, além da própria personalidade dela, do exemplo e coisas que ela vai também auxiliar para que ela tenha os seus próprios valores. E surgiu a ideia de fazer um livro para isso, como um estímulo para ela. Que legal. Com isso, eu acabei pensando e escolhendo alguns valores específicos, né, que eu contei nessa historinha. Eu, quando recebi o livro de ti, né, a primeira coisa que eu fiz foi ler esse livro para o Bernardo. Ele adorou e, além da história ser bonita e educativa, ele tem um desenho muito bonito, uma ilustração colorida, bonita. Então eu percebo que tu foste muito cuidadosa e generosa, assim, de entregar para as nossas crianças e para nós pais um jeito de conversar um pouco sobre valores. Isso, na verdade teve então 2 situações bem importantes de cuidado, que eu vou usar essa palavra que tu utilizaste. O desenho, ele foi uma parceria então com o Renato Brito, o ilustrador. Eu digo parceria porque ele conseguiu entender o que eu estava pensando, como eu queria, que é focar o desenho bem na cena, porque a criança ela precisa focar esses estímulos, ela se distrai com muitos estímulos, né? Então, a cena está acontecendo numa pracinha, num determinado brinquedo na pracinha, então só aquele brinquedo vai aparecer com foco no rosto, enfim. Esses cuidados eram importantes. Outra coisa que era importante para mim era a forma, o movimento dessa escrita. Então, ele acompanha um pouco como a memória se fixa. Então, tu primeiro observa, alguma coisa te chama a atenção, tu observa. Então, leia o valor numa placa de trânsito, por exemplo. Depois disso, tem um momento de compreensão. Bom, aquela frase significa isso. Aí tu registra lá na memória. E depois a gente precisa de um momento para reutilizar essa memória. Então, a menina Sofia do livro tem uma experiência, uma vivência, né, no dia a dia, e ela precisa lançar mão dessa memória, e aí então ela internaliza esse valor. Então, todas as historinhas
de cada um dos valores que eu escolhi vão acompanhando esse mesmo movimento. Que bacana. Eu fiquei bem encantada com o livro, eu já estou louca pelo segundo. Sei que tu já está escrevendo, que já está próximo de uma nova impressão, né? Isso. No título, Sofia, me chama a atenção e me traz uma curiosidade de para quem é um livro? Para quem que a Aline escreve? Bom, eu idealizei ele para Sofia, né? Meu primeiro momento era um livro para minha filha. Mas eu escrevi ele para crianças que vão em torno de 5 a 8 anos, né? Não é uma faixa etária muito fixa, mas é um momento que a criança está começando a se inserir na escola, num mundo onde ela está com pessoas diferentes do seu núcleo familiar, dos seus amigos mais próximos. Então, são pessoas diferentes, com valores diferentes, que vão fazer ela se confrontar com os valores que ela traz da família, que ela vem já conhecendo. Então, acho que esse é um momento bem importante para a criança começar a fixar os seus valores, internalizar esses valores, compreendê-los e mais tarde fazer uso. Né? Que bacana. Aline, o que tu vê como mais gratificante nessa carreira de escritora de livros infantis? Eu acho que principalmente está contribuindo com o desenvolvimento infantil. Eu fico pensando assim que toda profissional que trabalha com crianças, seja uma professora, uma educadora em outros momentos, psicóloga, enfim, todos têm uma participação muito importante no desenvolvimento. É um momento que a criança está muito sensível a mudanças, a receber esses estímulos, né, a usar isso para o próprio desenvolvimento. Então, se a gente se propõe a trabalhar com esse público, já saiba de antemão que tem uma responsabilidade muito importante aí, né? Vai ter uma influência grande no momento específico da vida, né? Que bom que o teu livro vem fazer essa contribuição para os educadores também. Eu estava numa aula de neurociência nessa semana e o meu professor estava compartilhando que quando a gente inicia coisas novas, nosso cérebro distende mais pelos novos aprendizados. E aí logo me remete ao teu papel profissional, no papel de coach, de psicóloga e de escritora de livros infantis. Como que tu vês a funcionalidade dessas três carreiras ao mesmo tempo? Então, sendo ao mesmo tempo, hoje eu tenho 3 focos de dedicação para estudo, tempo, planejamento. Então, isso me dá um pouco mais de trabalho, vamos dizer assim, né? Eu tenho que investir mais nisso, nesse sentido, tempo, qualidade, enfim. E me possibilita mais também áreas de trabalho, né? Tem um leque maior. E, por outro lado, que eu acho que é o mais importante, é que uma contribui na outra. Então, hoje eu percebo que quando eu fiz a minha formação de coach, isso acabou contribuindo como psicóloga, com outras técnicas, outras metodologias e como escritora também. Inclusive no foco, no objetivo, enfim. Como psicóloga, eu consigo também estar oferecendo para o cliente coaching um formato um pouco diferente também. Eu tenho observação, uma avaliação, coisas que eu já vim trabalhando nas minhas habilidades. Como escritora também, a minha avaliação, meu texto, ele vai ter um lado do psicólogo, né? Eu vou estar pensando e planejando o desenvolvimento infantil. Então, um vai contribuindo no outro. Eu acho que hoje eu não me enxergo como psicóloga, coach ou escritora. Eu me enxergo a profissional Aline que está contribuindo em cada uma dessas áreas com essas formações. Que bacana, Aline, porque é tão importante que o profissional hoje saiba que ele tem muitos talentos e que ele pode se apropriar deles em diversas carreiras, né? Eu fico pensando, quais foram para ti os principais desafios para ser escritora de livros infantis? Uma área bastante difícil de entrar, né? No primeiro momento eu pensei que eu ia conseguir só fazer o meu primeiro livro, uma venda pequena, mas ok, eu estou realizada e realmente eu estou realizada com isso. Mas então esse primeiro desafio de buscar uma editora que goste do teu trabalho, que queira investir em você, é uma coisa muito difícil. Então esse foi o primeiro momento. Eu estudei sobre isso, pesquisei como eu faria isso e acabou acontecendo também bastante rápido, mais do que eu imaginava. Quem acreditou no meu trabalho nesse primeiro momento foi uma editora de Portugal, a Chiado Editora. Então, a partir dali, eu consegui vencer o meu primeiro desafio. O meu desafio atual agora é investir nessa carreira no sentido da divulgação, de mais pessoas conhecerem o meu trabalho, se fazer reconhecido, né, por aquele público para quem eu escrevi esse livro. Os pais, os alunos, as crianças, os educadores. Então, fazer com que essas pessoas conheçam o meu trabalho. Isso é um grande desafio. Que joia, mas eu vi pelo teu Facebook
que tu já estivesse numa feira do livro, isso? E que conta um pouco como foi a experiência para nós. Bom, então eu participei da 27ª Feira do Livro em Guaíba e foi muito importante para mim porque eu participei de uma feira que eu participava quando criança. Então levei minha filha para conhecer um lugar onde eu frequentava na minha infância. Isso foi bem significativo para mim. E também a participação em si, que foi ampliando durante a feira. O cronograma era para ser um dia, no fim acabou sendo 3 dias. Então, eu participei de uma roda com escritores, conheci outras pessoas, foi muito bacana. Né? Discutimos alguns assuntos na literatura infantil. No segundo momento fiz uma tarde de autógrafos, um bate-papo, então pude conversar com as crianças. Eu assim, tendo a dizer que é o dia que foi mais gratificante, porque aí eu vi do leitor, o público-alvo principal, a criança, os seus questionamentos, querendo conhecer quem é essa Sofia da história, o que ela tem para me oferecer e me fazer aprender coisas novas, né? E no último momento, que foi o último dia da feira, um novo momento de autógrafos, uma contação de histórias e, de novo, um contato com as crianças. Eu vi também no teu Facebook que a Sofia estava presente. Estava, em todos os momentos. Como foi para ela essa experiência? A Sofia, eu acho que ela fez um movimento de entender que esse livro não era mais só dela, para um momento de dizer assim, eu estou distribuindo ele junto com a mamãe. Né? Que então, legal. No primeiro momento, quando ela entrou numa livraria e viu o livro sendo vendido, ela queria levar todos para casa, porque afinal o livro era dela. No outro momento, ela já consegue ver o livro com alguém e dizer assim, esse é o livro meu e da mamãe. Então ela se apropriou junto comigo desse livro. Foi uma oportunidade de crescimento para ela, né? Muito, muito grande. Que legal, meus parabéns. Eu fiquei muito orgulhosa de te ver no Facebook já com as fotos divulgando o teu livro na Feira do Livro. E queria também ouvir um pouquinho de ti, que dicas tu oferece para quem tem a intenção de escrever um livro? Eu até recentemente fui desafiada por uma criança, me dizer assim, como que eu faço para escrever um livro, como eu publico, né? Ele já está começando a fazer os seus primeiros livrinhos aos 8 anos, então é bem bacana. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas o que eu digo para uma criança e para quem que eu digo para outros escritores, né? Porque afinal também estou começando. Mas o meu caminho que eu fiz foi começar a fazer muitas leituras nessa área. A gente tem o nosso foco de trabalho principal, ou que a gente está com uma carreira mais a longo prazo, então a gente tende a ler só sobre um assunto, então acho que ampliar seria o primeiro momento. E aí, se é para criança, então desenvolvimento infantil, livros infantis, se aproximar desse contexto, né? Uma coisa que me ajudou muito a me inspirar e pensar em novos temas é, eu preciso ir no contexto da criança. A criança está na pracinha, no teatro, numa escola, então eu tenho que ir para lá. O mais legal é ir com uma criança. Então vai com um filho, vai com um aluno, vai com o filho da vizinha, não tem problema. Mas participe desse ambiente que eu acho que é importante. Que bárbaro. Como os nossos seguidores podem encontrar o teu livro? Eu tenho uma página no Facebook, que é facebook.com/Sofia Procura as Mensagens do Anjinho. Lá vocês podem encontrar os links onde o livro está sendo vendido, pode conversar comigo, também tem um link de mensagens. Aqui no Brasil, bastante tranquilo assim, conseguir pelo site da Livraria Cultura. Então, dentro do site, procuro pelo título do livro ou pelo meu nome, Aline Ávila, tem como achar meu livro e adquirir. Legal. Eu sei também que o teu livro já está disponível em outras livrarias fora do Brasil. Isso. A editora é portuguesa, então ele está em Portugal. O lançamento foi ao mesmo tempo Portugal e Brasil. E também em outros países na versão e-book. Então tem nos Estados Unidos, Canadá, Índia, França, já tem uma série de outros locais também que é possível conseguir também. Que legal, Aline para o mundo. Aline, eu li para o Bernardo, ele adorou. E a gente ficou super curioso de saber quando que tu vai começar a escrever o teu próximo livro. Então, comecei, terminei e mandei para a editora. Ai, que joia! Fiz já esses momentos, então já está aprovado na editora, o segundo livro, é sobre a origem da criatividade e também tu poder falar como é que a gente tem aqueles brancos, como é que a gente estimula aquele branco e ele seja um combustível novamente, né? Só que aí eu vou brincando com a criança, se a criança vai fazendo analogia de, mas então é um carro, eu ponho gasolina? Não, é bem por aí. E vai fazendo isso. Então a ideia é brincar com essa fantasia da criança, o lúdico, mas com a teoria da criatividade. Então tem esses dois viés aí. Que ótimo, porque o Bernardo está no primeiro ano e provavelmente no próximo ele já começa a fazer provas. Uau! Então a coisa do branco
tende a vir a acontecer com os processos de ansiedade, de medo. E eu acredito que o livro vai ajudar bastante. A gente já está bem interessado em saber quando é que ele vai estar disponível. Provavelmente existe uma expectativa 2017 ainda no planejamento, né? E eu estou vinculando ele muito ainda como este livro tem saída e como é que eu vou me dedicar a ele, porque também tem uma dedicação muito grande, né? Vou estar em alguns momentos de palestra, estou com algumas crianças, enfim, conforme for o andamento deste ano, a minha ideia é que 2017 talvez venha já o segundo. Que bom, obrigada. Eu fico bem feliz porque nós temos uma nova escritora brasileira construindo sua carreira de livros infantis aqui conosco e ajudando o nosso público também que tem interesse em aprender e a começar a escrever livros. Tu participaste de um processo de coaching já, fizeste a formação, hoje atua como coach. Como é que o processo de coaching em si também contribui com o teu momento como escritora, carreira como escritora? Bom, o processo de coaching me ajudou muito a direcionar meus objetivos, meus planos de ações, né, e ser mais ativa, a fazer as coisas acontecerem. Então, ele me ajuda a fazer esse foco como escritora, como é que eu vou planejar essa carreira, como é que ela vai acontecer, e também me ajuda a me organizar com as demais carreiras. Porque, como a gente disse naquela outra pergunta, né, anteriormente, eu estou com 3 carreiras e eu preciso dar um foco e um tempo dividido para essas 3 coisas, senão uma vai ser mais investida do que a outra. Então, o coach me ajuda muito nisso e eu acho que também é um exercício para mim poder ajudar outros coaches, né? Muito legal. E daqui para frente, o que a Aline deseja para o seu papel como escritora? O meu desejo é sucesso. Primeira coisa, sucesso, mas para mim sucesso vai ser poder atingir educadores, pais, mães, simpatizantes desse contexto aí, né? De que meu trabalho ele é importante, ele pode realmente contribuir com o desenvolvimento infantil, que é um trabalho que foi pesquisado, estudado, elaborado para fazer um livro de qualidade mesmo. Então, acho que nesse momento, se eu atingir esse público, quer dizer assim, ouvir um professor dizendo, olha, é bacana, eu estou levando para meus alunos, um pai e uma mãe da mesma forma, eu vou me sentir com sucesso. E, principalmente, quando eu dou conta que os livros estão sendo veiculados, estão sendo vendidos, e isso vai me dar um espaço para um segundo, um terceiro e outros livros. Que legal. Aline, o que tu gostaria de deixar como uma mensagem final para os nossos seguidores e, a partir de agora, os teus fãs também? Então, primeiro, obrigada pela participação aqui. Eu me sinto confortável e em casa com vocês, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. E para as pessoas que estão assistindo, convido para conhecerem a página do livro, no Facebook, conhecerem essas minhas escritas, né? Esses diferentes direcionamentos da minha escrita, essa nova carreira que é a carreira infantil, na literatura infantil. Conheçam, comprem, deixem a sua crítica também, ela é importante para a gente poder melhorar e pensar em outros momentos e outras coisas que talvez eu não chegue a pensar e que vocês estão pensando com um filho, com um aluno em casa. Fique à vontade, mandem mensagem, a gente vai se comunicando. Eu quero te agradecer porque tu estás aqui conosco. O teu tempo é muito precioso. Tu estás conosco há pouco tempo, porque tu estás na Irlanda e vieste para tirar férias e ao mesmo tempo está aqui oferecendo essa oportunidade da gente conhecer teu trabalho, divulgar e compartilhar a tua experiência no nosso projeto Carreiras que Inspiram. E a Aline é uma amiga querida e foi a primeira pessoa que veio contribuir com a nossa proposta. Então, muito obrigada.